Nós vamos ler Eclesiastes capítulo 3, que vai cair melhor com o tema. E depois, então, a gente vai entrar lá no decorrer da ministração, com a parte de Josué. Quem já encontrou pode dizer amém? Amém. Eclesiastes 3, e nós temos o tempo aí. Tempo de transição. Repitam comigo, tempo de transição. Eclesiastes 3, tá? Josué vai ser mais adiante. Eclesiastes 3, esse é o tema de hoje, chamado tempo de transição. E a palavra diz que, aqui em Eclesiastes 3, diz que há um tempo certo para tudo, e tudo tem um tempo certo para cada atividade debaixo do céu. Amém? É aquele velho ditado que diz bem assim: tudo tem o seu devido tempo. Diga comigo, tudo tem o seu tempo. E falando sobre tempos de transição, que é o tema de hoje à noite, nós precisamos também reconhecer e entender os tempos de transição. E o que é que significa isso, pastor? A palavra transição significa mudança, ou mudanças. E todos nós, em algum momento, sempre vamos passar por tempos de transição. Porque na vida, todos nós sempre estamos entrando em um novo patamar de vida, estamos entrando em um novo momento de vida. E quando você entra ou está prestes a entrar em um novo momento de vida, ou uma nova fase da sua vida, tem o que é chamado tempo de transição. Não é assim o tempo, por exemplo, biológico para o adolescente, não é? O adolescente, ele está na fase de transição, que ele não é mais criança, mas ainda também não é ainda um jovem. Então ele é um adolescente, e a adolescência é a fase de transição. E na vida também, todos nós enfrentamos transições, ou passamos por transições. Agora, a percepção que a gente vai ter, e como a gente vai se posicionar diante desse tempo de transição, vai ser o fator decisivo de como é que a gente vai viver a nova fase da vida. Por exemplo, tem adolescentes que nessa fase de transição, por ele não compreender essa fase, que ele está passando por uma transição, acaba às vezes se rebelando contra os pais. Não é assim? E se deixar se dominar por esse espírito de rebeldia, ele vai viver a juventude como? Com um coração rebelde. Por quê? Porque na transição ele não soube fazer a leitura desse tempo adequada e não soube se posicionar. E aí, como ele não soube se posicionar, o seu comportamento definiu a nova fase que ele estava agora entrando em sua vida. Isso também acontece em todas as esferas da nossa vida. Se a pessoa não souber lidar muito bem com esse tempo de transição na sua vida, você pode ter um comportamento errado, e esse comportamento você vai carregar naquilo que vai se estabelecer para você. E eu quero falar sobre esse tempo de transição nas 3 áreas mais importantes da vida. Quais são as 3 áreas mais importantes da vida? Se alguém perguntar para você quais são as 3 áreas mais importantes da sua vida, qual seria a sua resposta? Seria a área familiar, a sua vida espiritual e a sua vida financeira. Sim ou não? Sim. Porque observe que se essas 3 áreas não estiverem bem, ou só uma estiver bem isoladamente, você não vai viver bem. Correto? Você pode estar bem financeiramente, estar bem familiarmente, mas se não estiver bem espiritualmente, não vai viver
feliz completamente. Ou você pode estar bem espiritualmente, você pode estar bem na família, mas se tiver com dificuldades, em crise financeira, isso vai lhe afetar, sim ou não? Sim. Possivelmente, sim. De alguma forma, vai comprometer a sua performance em alguma área. Eu digo isso porque quando eu passei pelas dificuldades que eu já passei financeira, embora aquilo não abalasse a minha fé, mas de alguma forma acabava comprometendo a minha performance ministerial, especificamente naquela área. Então essas são as 3 áreas mais importantes na vida, que é a família, e nós estamos no mês da família, vamos ter uma conferência da família, então eu quero começar falando sobre você entender os tempos de transição na família. É a primeira coisa que eu quero falar para vocês hoje, para que possamos ter uma boa compreensão desse tempo de transição na família. E nós precisamos entender muito bem, quer você seja solteiro, ou se você já é casado. Aquele que é solteiro, mesmo sendo solteiro, dentro de casa ou saindo de casa, ele enfrenta tempos de transição. Se ele já está casado, eu já casei, mas mesmo no casamento também existe tempos de transição. Eu tenho aqui um exemplo perfeito. Leone e Marcela agora estão aí grávidos, né? Então, isso aí, a gravidez já começa a criar no casamento, na família, todo um novo formato, toda uma transição, onde os dois agora já começam a modelarem a sua vida a partir da questão agora da gravidez e do bebê que vai nascer. Então, aqui é um exemplo perfeito de transição, não é assim? Sim. Então, vai casar, eu vou casar, mas aí você agora também está entrando em uma transição, já está casado, beleza, não tem filhos ainda, mas existe também transições, e tem outras grávidas também, né, como Ruth, e Eric, e outros também que estão nessa mesma pegada. Então, abra comigo sua Bíblia, em Gênesis capítulo 2, eu quero falar sobre algumas áreas que você precisa entender muito bem a transição na sua família. Gênesis, capítulo 2, abra comigo, por favor. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 2, diz bem assim: a partir do versículo 24, 21, diz bem assim: então o Senhor Deus fez cair um sono profundo, enquanto o homem dormia, tirou dele o que, amados? Uma das costelas, e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a quem? Ao homem. Finalmente exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Agora 24. Por isso o homem deixa o quê? Pai e mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Diga glória a Deus. O versículo 25 fala que eles estavam nus. Deixa essa parte para lá. Deixa essas bobices para lá deles. Vamos ficar aqui nessa outra parte agora. Vamos entender muito bem em que parte aqui começa a entrar a transição. Porque quando a pessoa casa, a Bíblia diz assim: deixará o quê? Pai e mãe. Ou seja, quando você deixa pai e mãe e vai para a vida conjugal, até que você se estabeleça na nova vida de casamento, de casal, tem a fase de transição. Só que essa fase de transição, ela tem começo, meio e fim.
Porque se a pessoa, na verdade, vai para o casamento, mas não deixa algumas coisas, como diz a Bíblia, deixará pai e mãe, e acaba levando isso para o casamento e estabelecendo no casamento como se ainda vivesse debaixo da casa dos pais, isso com certeza vai dificultar a sua forma de vida ou a sua nova vida. Os irmãos estão entendendo? Quem aqui é casado, diga amém. Amém. Muitas pessoas, que é normal quando você é solteiro e mora com os pais, tem uma dependência até certo ponto emocional de quem? Dos pais. É normal. Eu digo isso porque em casa eu vi como e sei como os meus filhos têm uma certa, eu não diria dependência, mas uma ligação muito forte emocional com Sandra. Muito mais do que comigo, mas os dois têm um laço muito forte emocional com Sandra. E hoje, depois que a gente se mudou, o Henrique mora agora com a minha sogra. Henrique não acompanhou a gente para Barra, por questões de trabalho, ele ficou com a minha sogra e Felipe está com a gente. E esse tempo de quase já uns 2 meses, vai fazer um mês que nós nos mudamos para Barra, mas Henrique já ficou com a avó antes um pouquinho da gente sair de casa, da mudança. Eu já percebi em Henrique algumas mudanças só pelo fato dele ter saído de casa. E mudanças boas. Amém? Mudanças boas. E em coisas na vida de Felipe que estão florescendo, também porque o irmão não está agora mais dentro de casa. E ele está prestes a fazer uma nova viagem. Então, na formatação da família, é muito importante a gente entender a transição e quando essa dependência emocional, ela é meio que, digamos assim, cortada ou podada, para que ela se estabeleça da maneira correta, é muito bom para o casamento. Eu tenho certeza que os meus filhos serão excelentes esposos. Porque nós sempre procuramos criá-los e educá-los e dar para eles a instrução correta, à luz da palavra de Deus, de como tem que ser o casamento. Porque quando a pessoa casa, mas ainda carrega no casamento, ou as dependências emocionais dos pais, ou transfere a dependência emocional dos pais para quem? Para o cônjuge. Para o cônjuge. É ruim. Porque ao invés da esposa ser esposa, ela passa a ser o quê? Mãe. E muitas vezes, ao invés do esposo ser esposo, ele passa a ser pai. E os dois não casaram para isso. O casamento não foi para a sua esposa ser sua mãe, e nem para o esposo ser o seu pai, embora haja toda uma responsabilidade de proteção, de provisão e de carinho e afetividade, tudo isso que é o normal do casamento, mas quando as pessoas não sabem lidar com essa transição, isso atrapalha e muito o casamento. Porque, a bem da verdade, Deus uniu os dois para que os dois tenham um só propósito, mas cada um preserva a sua própria identidade. Cada um preserva o seu próprio jeito de ser e de fazer o quê? As coisas. Cada um vai viver a sua vida, mesmo dentro do casamento, sem ter uma dependência emocional de quem? Do cônjuge. Porque isso não é saudável para a família. A pessoa depender do cônjuge. A pessoa não sabe tomar uma decisão. E eu não estou falando de decisões que é normal
se conversar com o cônjuge, que é normal o cônjuge ser parte da decisão. Eu estou falando de decisões normais na vida, que a pessoa não faz, não decide, não resolve, porque tem aquela dependência emocional de quem? Do cônjuge. Porque nessa transição de ser solteiro para ser casado, esse cordão umbilical emocional não foi o quê? Não foi cortado de uma maneira saudável. Como ele não foi cortado da maneira saudável, o cordãozinho umbilical saiu da mãe e agora pegou em quem? Foi, como é que diz? Foi transplantado agora para o cônjuge, enxertado para o cônjuge, e isso não é saudável. Eu quero que você entenda que é muito importante para você que é solteiro, ou para você que está namorando, ou para você que pretende namorar, você passar a pensar muito bem sobre essa área na sua vida. É muito importante nós entendermos os tempos de transição, quando a maturidade está chegando e você fala bem assim, não, eu preciso tocar meu casamento desse jeito, eu preciso tocar a minha vida conjugal dessa maneira. Por exemplo, ontem foi Dia das Mães, hoje, desculpe, e eu viajei ontem para estar com a minha mãe no interior. Sempre passo o Dia das Mães com a minha mãe na véspera no interior, porque é lógico que no domingo não dá para ir por causa da minha atividade na igreja. Então eu passei com a minha mãe. Sandra passou a semana toda cansada, trabalhando com a mudança em casa, falou, Jair, olha, amanhã eu realmente preferia descansar, ao invés de fazer essa viagem, ter que ir e voltar, porque eu terminei minhas férias e já retomo meu trabalho segunda-feira. Teria problema? Eu falei, não, eu vou sem nenhum problema. Tranquilo. Eu não fiquei em crise, porque ela não foi, e nem ela ficou em crise, porque eu fui sozinho. O que é isso, irmãos? O que é isso? É maturidade. Não existe mais aquela dependência emocional para dizer bem assim, ah não, se você não vai, então eu não vou não. Ou ela dizer, ah não, se eu não fosse também não vai não. Vai para casa da minha mãe, pois é, nem para casa da sua mãe, não vai não. Não, para casa da sua mãe sozinho não vai não, eu não vou, você também não vai. Não, não tem mais isso, ok. Eu preciso ir para a casa da minha mãe. Então você vai ficar para descansar, entendo que é importante descansar. Também não estou em crise, poxa, não poderia sacrificar e ir ficar com a minha mãe. Eu entendo e sei o limite dela, e que era muito importante realmente ela descansar e ainda botar algumas coisas em casa, e em nenhum momento eu fiquei chateado ou triste, porque não está honrando a minha mãe, eu dou tanto para a sua família, e você não vem para a minha família, e ficar com a minha família. Não, 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 não. Não tem mais essa dependência emocional. Agora entenda que isso não nos permite, digamos assim, agir como se fosse o quê? Independente. Existe toda uma relação de confiança, de respeito, de maturidade, de zelo, mas não existe mais também a dependência que causa dano ao casamento. Porque nós soubemos passar muito bem esse tempo de transição, onde a gente pôde entender muito bem o papel que eu tenho e que ela tem dentro do casamento e na nossa família. Quantos podem dizer amém? Amém. Então é importante você entender isso. É importante que às vezes você precisa investir em sua esposa, você é casado, falar, você vá, faça isso. É importante que você esteja, é importante que você participe, mesmo que você não vá, mas é importante você ir, é importante você encorajar, você estimular, você abençoar, você confiar, para que um ou outro seja mais ativo ou proativo em alguma área, sem que um dos cônjuges fique sempre tentando arrastar o outro para onde? Para baixo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém.
Gênesis capítulo 12 agora. Gênesis 12, de 1 a 5, diz: O Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes e o que, amados? E a família de quem? De seu pai. E faça o que, amados? E vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e o tornarei famoso. E você será o que, amados? Uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão o quê? Abençoadas. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando lá chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra de Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam aquela região. Olhem para cá. Aqui nós encontramos mais uma vez um homem, agora Abraão, experimentando um tempo de transição na sua vida. Abraão recebeu uma mensagem que ele deveria sair da onde? Da casa dos seus pais e ir para o novo destino que Deus estava ali apontando. Algumas pessoas, eu já vi até alguns pregadores censurarem o fato de Abraão ter levado Ló com ele. Mas em nenhum instante a Bíblia registra que Deus não se agradou ou reprovou pelo fato de Abraão ter carregado Ló com ele, porque o pai de Ló já havia falecido. Abraão, como tio dele, talvez houvesse ali uma grande relação de afinidade e afetividade entre eles, e Ló, então, ele seguiu o tio, e Abraão não impôs nenhuma restrição, e nem a Bíblia diz que Deus não se agradou, pelo contrário, diz até que Abraão fez conforme o Senhor havia dito. E se Deus não tivesse aprovado, diria: Abraão fez conforme o Senhor havia dito, exceto porque levou Ló com ele. Então, estaria pontuado que Deus não havia se agradado de Abraão ter levado o seu sobrinho Ló. Ló foi, na verdade, foi sábio em seguir o seu tio, dado a visão que o seu tio teve de Deus estar guiando o seu coração para algo novo. Então nós temos Abraão com uma promessa, com uma palavra, para viver uma nova estação na sua vida, mas Abraão precisava também passar por essa transição de deixar a sua família e a sua parentela. Por que Abraão precisava deixar a sua casa, a sua família e a sua parentela? Porque bem antes, quando ele ainda morava em Ur dos Caldeus, antes de Harã, o seu pai, chamado Terá, recebeu a inclinação em seu coração de que ele deveria ir para Canaã, e ele, quando sai de Ur dos Caldeus para Canaã, no meio do caminho se estabelece em Harã, e ali ele se acomoda e fica. Então Abraão viu seu pai, um homem que não cumpriu com uma missão que Deus havia posto em seu coração. Por isso ele ficou no meio do caminho. Então Abraão precisava, para entrar no novo de Deus, naquilo que Deus tinha com ele, deixar de fato todos esses paradigmas, essas limitações familiares que o seu pai havia carregado. E eu quero dizer isso para você aqui hoje à noite. Para o que Deus está para fazer na sua vida, é muito importante você considerar até que ponto você vai carregar a sua família num barco com você, ou permitir que eles interfiram naquilo que Deus está realizando em você.
Irmãos, as interferências familiares causam danos. E nós precisamos muito bem saber discernir qual é a voz de Deus daquilo que é interferência familiar. Por isso Abraão precisava sair daquele lugar, porque senão o seu pai, talvez por já estar ali acomodado, ia ficar sempre dizendo para ele: não vá, não vá, não vá. Ou se chegasse em um outro lugar que não fosse Canaã, ia dizer: aqui está o quê? Aqui está bom. Você entende para onde Deus está levando você? E que você precisa continuar seguindo a voz do Espírito Santo dentro do seu coração. Não estou dizendo que você tem que abandonar ou quebrar os laços familiares. Nós precisamos ministrar para os nossos familiares. O que nós não podemos permitir é que eles interfiram nas decisões e aonde nós sabemos que não cabe opinião de parentes. Quando eu fui embora para Natal, eu já estava resolvido com Sandra de que essa foi a direção de Deus em 99 de ir embora para Natal. Fui na frente. Sandra ficou para ir depois. E enquanto eu me estabelecia em Natal e aluguei uma casa e arrumava um trabalho para morar em Natal, Sandra começou a pegar a pressão da família para que ela não fosse para Natal. E chegaram até a sugerir que ela me deixasse. A família começou a pressionar. Ela disse: Jair, já conseguiu o emprego, já alugou o apartamento? Aí eu falei: ainda não. Espere, você só vai vir para cá quando eu estiver trabalhando e quando alugar o apartamento. Ela disse: não, eu vou esse final de semana, ou eu vou, ou vai dar ruim aqui o negócio. E ela entrou no ônibus com os dois meninos, com Felipe e Henrique Pequeno, e se mandou para Natal. E foi interessante, que foi ela entrando no ônibus aqui em Aracaju, indo para Natal, sem eu ainda ter um emprego, nem onde morar. Naquele mesmo dia, Deus abriu a porta de emprego para mim. Foi Deus movendo ela em fé aqui e abrindo a porta lá. E as famílias não estavam aconselhando ou interferindo de uma maneira maldosa. Era talvez com um sentimento de proteção. A Sandra, proteger os filhos, os netos, a irmã, a filha, a família, proteger com uma boa intenção. Mas nós precisamos entender que a voz de Deus, ela é maior. Amém. Amém, amados? E muitas vezes você precisa seguir claramente o que o Espírito Santo de Deus está colocando em seu coração, ainda que, de alguma forma, para isso, você vai ter que silenciar as vozes de interferência familiar. Quantos podem dizer amém? Amém? Uma outra parte aqui que a gente entende, era tipo assim: mas por que Deus não fez o que fez com Abraão, aonde ele estava? Porque Deus, para fazer o que fez com Abraão, precisou tirar ele daquela terra e levá-lo para uma outra terra. Diga comigo: mudanças geográficas. Escute o que eu vou dizer agora. Muitas vezes, mudanças geográficas, debaixo de uma inspiração de Deus, provoca mudanças em sua vida. Mudanças geográficas. Eu estou apenas 30 dias na Barra, mas eu tenho uma percepção diferente de lá agora. Eu estou vendo coisas diferentes na minha vida nesses 30 dias, com uma mudança geográfica. Você pode estar pensando que Deus levou você para um outro trabalho, levou você para um outro lugar, ou está colocando algo novo em seu coração, está trabalhando algo, fez uma mudança geográfica em sua vida, que pode ser de família, de casa, de trabalho, e você está pensando que é apenas uma mudança, mas eu quero que você entenda que isso faz parte do relógio de Deus, e é um tempo de transição para a sua vida.
E nessa transição inclui uma mudança geográfica. E quando você posicionar o seu coração geograficamente aonde Deus quer que você fique, as coisas vão ser diferentes para você. Ou já estão sendo diferentes para você. Eu não sei quantas pessoas eu estou alcançando com essa palavra aqui hoje à noite. Não sei se você está assimilando ou está flutuando nessa pregação, mas eu quero que você assimile essa palavra, porque Deus está movendo, e eu sei discernir os tempos, irmãos. Eu já tenho dito isso para a liderança da igreja, que nós como igreja estamos em um tempo de transição. Eu tenho dito isso já a algumas pessoas, que nós estamos em um tempo de transição. E quando eu comecei a falar isso, eu nem estava ainda experimentando o que já estamos começando a experimentar agora. Mas eu sei muito bem discernir quando Deus está movendo algo na minha vida, tanto pessoal quanto como pastor, que Ele quer mover também a igreja. E essa palavra de transição é algo que Deus está definindo coisas em nossa vida, na nossa trajetória. Vai haver mudanças na sua vida. Mudanças significativas em sua vida. Deus está transicionando coisas em você que nem você está se conhecendo. Você mesmo está assim achando que, meu Deus, eu estou agindo assim, eu estou pensando nisso, coisa que você nem pensava, eu estou pensando nisso agora. Desejo em meu coração que eu nem tinha, coisas, mudanças de comportamento, de coisas que você não estava no seu script, não estava no seu plano para esse ano, não estava em sua cabeça para esse ano, e você está percebendo que Deus está mexendo aí dentro. Deus está mexendo coisas aí dentro. E você está meio que assim, eu só estou seguindo. E outro que está sendo assim. Porque se você pensar muito, você não realiza. Se você pensar muito, pode entrar uma dúvida ou incredulidade e você não sair do lugar. Sabe quando a gente tomou a decisão de comprar essa casa na Barra, se a gente fosse pensar mesmo e fazer assim para valer, vai ser assim, não teria acontecido. As coisas só aconteceram porque nós nos lançamos, dizendo, vai dar certo, vamos conseguir, vai dar certo, e Deus vai abrir, Deus vai trabalhar, e Deus até agora está fazendo muito mais do que a gente até pensou que poderia ser. Amém. Quantos podem reconhecer esse tempo de transição em sua vida? Amém. Diga, eu reconheço que eu estou em transição. É difícil um pai profetizar para um filho, né? Que a gente conhece o coração do filho. Mas vai haver muitas mudanças em sua vida, meu filho. A mudança que Deus vai fazer em sua vida geográfica é como se fosse uma engrenagem que ela está toda montada e falta uma peça. E quando essa peça desce na engrenagem, toda a estrutura funciona. E essa mudança, para você, vai acontecer geograficamente. E ela vai definir coisas para a sua vida. Guarde essa palavra em seu coração. Quantos podem dizer amém? Amém. Deixa eu segurar aqui, porque a gente fala como profeta, mas escuta como pai, né? Toque ali alguma coisa, Kelmer, por favor. Eu falei hoje com um rapaz, que eu não quero falar o nome dele, eu não tive ainda essa autorização dele, com esse rapaz que se reconciliou
na quinta-feira por telefone comigo. Ele foi dessa igreja, é muito conhecido nosso, mas depois eu vou pedir a ele para poder falar da experiência. E eu falei com ele hoje. Ele disse bem assim: pastor, o senhor não tem ideia do que já aconteceu na minha vida de sexta-feira para cá. Depois da minha decisão de ter se reconciliado com Jesus, coisas aconteceram, e hoje, inclusive hoje, aconteceram coisas na minha vida por conta dessa decisão. E eu disse: muito mais está por vir na sua vida, é apenas o começo. Amém? A segunda área de transição é a área espiritual. Nós passamos por tempo de transição. O mais notório é a transição da imaturidade para a maturidade. Quando você sai daquela fase de imaturo para aquela fase de maduro. Essa transição da imaturidade para a maturidade. E é interessante, escute bem isso, que quando nós estamos nesse processo de transição da imaturidade para a maturidade, parece que agora que a gente está amadurecendo, as coisas acontecem de uma forma mais difícil. Você fala assim: antigamente parece que era mais fácil. Antigamente parece que era mais fácil, mas agora, depois que eu aprendi a orar, parece que é mais difícil. Depois que eu aprendi a exercer fé, parece que é mais difícil. Mas é justamente porque agora você está aprendendo a viver pela sua própria experiência. Amém? Essa é a grande chave quando a gente sai desse tempo de imaturidade para a maturidade. É quando você sai da sombra dos outros, da dependência dos outros espiritualmente, para que você passe a ter agora em Deus a sua própria experiência. E eu, como pastor, digo para vocês: eu amo aconselhar, eu amo orientar as pessoas. Eu amo sentar e apontar um caminho, seja para qualquer área da vida. Eu amo sentar e ver um planejamento, dar alguma instrução. Mas o pastorear, o instruir, o orientar, não pode nunca substituir em sua vida a dependência do Espírito Santo. Porque o meu principal papel como seu pastor ou discipulador não é ter você agarrado comigo a vida toda, dependendo sempre de um conselho do seu pastor, mas é fazer com que você cresça e dependa do Espírito Santo. Até o pastor Isaías pregando aqui, falando dessa questão da honra, de você buscar o conselho do seu pastor, tudo mais. Tem todo um lado muito relevante nisso, de você não ser independente, mas ser uma ovelha, e uma ovelha submissa. Mas o que eu mais quero é que vocês aprendam a depender do Espírito Santo de Deus, porque nele, se movendo debaixo da direção dele, você vai ser 100% assertivo. E que a minha palavra, o meu conselho ou algum de nossa equipe pastoral seja apenas a confirmação do que já está indicando ou sinalizando o seu coração. Nunca a palavra decisiva. A palavra final, decisiva, ela tem que vir do Espírito Santo de Deus. E nós, com muito zelo e amor pelo rebanho que Deus nos confiou, queremos que vocês sejam 100% assertivos. Queremos orar, cobri-los espiritualmente, dar todo o suporte de oração e às vezes fazer enxergar aquilo que você não esteja ainda enxergando claramente, como os indicativos de que o Espírito Santo está lhe guiando. Mas nós não queremos ter uma igreja dependente emocionalmente,
nem espiritualmente dos pastores. Nós queremos ter uma igreja, um rebanho, que ouve a voz, mas não é dependente emocionalmente da liderança. Queremos que vocês cresçam. Amém? Queremos que vocês avancem espiritualmente. E eu quero que vocês entendam que nesse tempo, às vezes, de transição, há situações em que você, às vezes, está para tomar uma decisão e parece que Deus está em silêncio com você. Talvez você esteja passando por isso. Você está orando por algo e parece que Deus não está falando com você. Mas a questão não é que Ele não está falando, é que você antes ouvia da maneira errada. Antes você queria que Deus falasse com você sempre através de um vaso, de alguém. Mas Deus quer falar com você pelo seu próprio Espírito, comunicando no seu Espírito. A Bíblia diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus fala aí dentro do seu coração. Nós não estamos mais naquela época em que nós éramos guiados por sinais. E não é que seja errado ou que sinais são do diabo. Sonhos são de Deus? Sim. Eu essa semana estava lendo a história de Gideão. Eu estou lendo agora Juízes. E lendo sobre Gideão, eu comecei a rir até com aquelas provas que ele estava fazendo com Deus. Senhor, se o Senhor estiver comigo. E eu estava na minha rede, e estava chovendo lá fora. E eu lembrei dessa prova de Gideão. E ele dizendo: Senhor, se o Senhor estiver comigo, olha a prova que ele fez. Eu vou colocar aqui essa vasilha com um pouco de lã. Se o Senhor estiver comigo mesmo, que amanhã, em volta dessa vasilha, tudo esteja seco e ela com a lã completamente encharcado. Aí amanhece o dia, chega lá, está como? Toda em torno daquela lã, tudo seco e a lã molhada. Mas ele disse: vou fazer mais uma vez uma prova, Senhor. Olhe, se o Senhor realmente estiver comigo, que amanhã aconteça o contrário, que em volta da vasilha tudo esteja molhado e a lã esteja seca. E assim Deus o que? Deus fez. E eu parei e pensei, falei assim: rapaz, você sabe que eu nunca fiz esse tipo de coisa com Deus. Sandra nunca me viu, eu nunca fiz prova com Deus. Eu nunca usei nada externo como balizador. Tipo assim, se essa tal coisa for aprovada é porque Deus realmente está nisso. Se essa porta realmente abrir é porque é Deus. Se acontecer um sinal, olha, se amanhã amanhecer chovendo, é porque realmente é Deus. Ou se acontecer uma outra coisa, a natureza, algum sinal, é Deus. Nunca fiz isso. Porque desde cedo, quando eu aprendi a palavra da fé, nos anos 96 e 97, fazendo rema na matéria guiado pelo Espírito, ensinado por Zuleika, ficou muito patente essa verdade para o meu coração, de que nós não estamos mais na antiga aliança, vivendo em busca de sinais, mas na nova aliança, ouvindo a voz do Espírito Santo. Mas pastor, mas Deus tem falado comigo através de algum sinal. Eu peço um sonho e Deus fala comigo. Essa é a infantilidade. E nesse tempo de transição que você está vivendo, comece a depender do Espírito Santo para ouvir a voz dele na sua vida. Talvez o silêncio que você está sentindo não é que Deus não queira falar. E aí tem aqueles cabeçudos que ainda até acham bem assim: bom, se é silêncio, quem cala consente. Então, se Deus silenciou é porque Ele está sinalizando que está ok, né? E na verdade não é. O silêncio de Deus não significa que Deus está sinalizando que está ok. É hora de você esperar mais um pouco, talvez.
ter mais clareza, ou você parar para ouvi-lo com mais exatidão e precisão. Agora, quando Deus fala comigo através de um sonho, eu sei que ali foi um sonho espiritual. Se eu tenho uma visão e eu sei que ali foi Deus mostrando algo, eu sei que ali foi uma visão de algo. A Bíblia não mais diz que é errado alguma manifestação, algum sinal, mas nós somos agora guiados pelo Espírito Santo. E entenda que essa transição que estamos entrando e vivendo é para nos tornar cada vez mais dependentes do Espírito Santo. Você quer ouvi-lo falar com você? Você quer ouvir a voz dele tão segura e você falar bem assim: eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer isso, eu sei que esse é o caminho, ainda que todos digam não, mas eu vou seguir, porque eu sei que é a voz inconfundível do Espírito Santo de Deus falando comigo. Paulo disse que quando eu era menino, eu agia como menino, mas quando eu cheguei a ser homem ou me tornei maduro, eu deixei para trás as coisas de menino. Porque quando você é imaduro, Efésios 4:13 diz que você pode ser levado por todo vento de doutrina, por todas essas questões de engano. Mas, irmãos, nós estamos chegando em um ponto onde a maturidade está se estabelecendo em nossa vida, e você vai passar a viver mais assertivamente, em nome de Jesus. Como eu digo, vai ser cada enxadada uma minhoca. Você vai dar tiros certeiros, vai tomar decisões assertivas. O que você tiver que fazer, vai fazer guiado. O que tiver que deixar de fazer, vai deixar de fazer, porque está sendo guiado pelo Espírito Santo. E nesse processo da transição espiritual, é importante também considerarmos mais uma coisa: você saber reconhecer quando Deus está se movendo através de alguém, ou abençoando alguém, ou realizando algo na vida de outra pessoa. Porque às vezes a gente tem meio que ciúmes da unção dos outros, ou às vezes tem aquele desconforto porque alguém que a gente talvez não considera ser tão espiritual ou merecedor de alguma graça está sendo tão abençoado por Deus e as coisas estão acontecendo. A pessoa fica assim: eu que sou crente, que estou todo tempo na igreja, que faço isso, não acontece nada. Fulano que assim está acontecendo. Irmãos, em João capítulo 3:30, quando Jesus entrou no ministério, João disse bem assim, os discípulos disseram para João: olha, aquele quem você batizou no Rio Jordão, agora está com muitos discípulos, tem muitos seguidores. E João disse bem assim: o que mais importa é que ele cresça e que eu diminua. Na minha tradução diz bem assim: o que mais importa é que ele venha para o centro e eu me desloque para os lados. O que mais importa, essa é a hora dele. Diga para o seu irmão, diga: se prepare para celebrar as grandes conquistas das pessoas que estão à sua volta. De você ver o seu esposo crescendo e você se alegrar, que bom. De você ver a sua esposa crescendo e se alegrar, que bom. De você ver os seus pais ou os seus filhos crescendo e falar, que bom. De você ver as pessoas na igreja, no ministério, crescendo, avançando, Deus tocando, derramando unção, que bom. Essa é a hora, esse é o tempo. Deus está construindo coisas novas, e eu vou guardar meu coração para não deixar que entre um sentimento de frustração, inferioridade, tristeza. Não, eu vou me alegrar, porque por muito tempo nós oramos para que muitas coisas acontecessem. Nós vamos nos alegrar. Eu me alegro com você, eu me alegro com você.
seja alguém que celebra com o seu irmão as vitórias, as conquistas, os avanços, sejam profissionais, ministeriais ou familiar, seja alguém que se alegra e celebra e fala: nossa, eu estou com você, eu estou feliz porque você recebeu uma palavra e essa palavra lhe tocou. Eu estou feliz porque você recebeu uma oportunidade nova e você está crescendo. Eu estou feliz porque você agora teve aumento, porque a sua vida está melhorando, e eu estou feliz com você. Todos nós estamos em tempos de transição, e volto a dizer, a forma como você vai se posicionar, vai colocar o seu coração, vai determinar como você vai viver essa nova fase. E por último, a transição na área financeira. Abra comigo agora em Josué capítulo 5. Josué 5. Quem já encontrou, diga amém. Deixe-me dar um pano de fundo para vocês aqui. Nós precisamos também entender o tempo de transição na área financeira. Diga comigo: na minha vida financeira. Mais uma vez, repita e diga: a minha vida financeira está em transição. Ok? Vocês vão entender no decorrer do texto e das próximas explicações que eu darei. Em Josué 5, diz bem assim, no versículo 10 em diante: enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao Senhor ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, eles começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados, produzidos aonde, amados? Na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o que aconteceu, amados? O maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. O que era que eles estavam experimentando aqui, amados? Uma transição. Qual era a transição aqui? Por 40 anos. Enquanto eles estavam no deserto, eles estavam vivendo do milagre. Eu pergunto para você: o milagre é bênção, sim ou não? Sim. Maldição nunca vai ser. Claro que é bênção, mas eu não quero que você coloque na balança bênção ou maldição. Eu vou reformular. Eu vou dizer assim: o milagre, ele é bom que aconteça um milagre o tempo todo, sim ou não? Mas já ficaram assim: será que é bênção? Depende. Porque muitas vezes o milagre é muito mais fruto da misericórdia e da graça de Deus sobre você e sobre mim do que outra coisa. Por isso que viver debaixo de milagres não é o plano A de Deus, nem para mim, nem para você. Como por exemplo, receber a cura de um câncer é um milagre extraordinário, sim ou não? Mas o melhor é andar em saúde e não ter o câncer. Não é verdade? Então o milagre, ele não é o plano A de Deus, porque Deus não planejou para que o homem vivesse debaixo de milagre. Deus planejou para que o homem vivesse debaixo da sua bênção, da plenitude da sua bênção. E quando você olha para os milagres acontecendo nos 40 anos no deserto, era muito mais por uma ação de misericórdia de Deus do que propriamente de uma expressão de fé deles.
Porque na maioria das vezes, eles não estavam em fé, eles estavam murmurando. A resposta vinha, o socorro vinha por causa da murmuração e da misericórdia de Deus. Choveu codorna, chegou tanta codorna que eles estavam saturados, reclamando do maná, querendo comer carne. E Deus então fez um vento com que tantas codornas caíram ali. Tantas codornas que eles comeram, carne até se fartar. Mas não era a vontade de Deus aquilo para eles. E você talvez está clamando por um milagre, e talvez a sua necessidade realmente seja gritante, e que você precisa de um milagre, e talvez Deus está trabalhando para realizar esse milagre, mas Ele quer que você cresça, que você passe a transição e passe a viver debaixo da sua bênção, por praticar os princípios da palavra dEle, principalmente na área financeira. Porque durante 40 anos eles estavam comendo do maná, agora eles estavam em Canaã, eles estavam na terra da promessa. E quando eles colocaram os pés na terra da promessa, a palavra diz que naquele mesmo dia o milagre cessou, o maná cessou, e eles tinham que daqui por diante agora viver dos grãos, primeiro dos grãos tostados, que eles tinham armazenados da época do deserto, e os grãos que eles iam plantar, colher e a terra produzir, ou seja, do seu próprio trabalho. Diga para o seu irmão, diga: Deus está se movendo na transição financeira em sua vida. Quantos querem isso? Você quer, ou dizer assim: Senhor, eu quero viver não debaixo de milagre financeiro, com misericórdia e graça, mas eu quero viver por praticar os princípios da Tua palavra, por trabalhar, por administrar minhas finanças, por ser fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas, e por praticar os princípios financeiros, eu vou viver debaixo da Tua bênção. Milagres ocorrem ocasionalmente. Acontece o tempo todo milagre? Não. Agora, quando você pratica os princípios da palavra, as bênçãos fluem como um rio através de você. E eu quero que você entenda isso. Eu quero que você reconheça que o lugar onde você está é a sua Canaã. É a sua Canaã. Você pode chegar no ambiente do seu trabalho e declarar amanhã: essa é a terra que Deus me deu, essa é a terra que mana leite e mel, esse é o lugar que Deus me plantou para me fazer prosperar, e nesse lugar eu vou prosperar. Você pode chegar em sua casa, no seu negócio, no seu comércio, e declarar: esse comércio vai prosperar, o meu negócio vai prosperar, porque essa é a minha Canaã, é a terra que mana leite e mel, é aqui que Deus vai me fazer prosperar. Ao invés de amaldiçoar o seu lugar, de reclamar do seu lugar, de reclamar do patrão, de reclamar da empresa, de reclamar do governo, de reclamar do sistema, de reclamar e reclamar e reclamar. Se você começa a declarar a palavra e a celebrar e falar: essa é a minha Canaã, você vai ver Deus mudar essa realidade. Amém? Por muitos anos eu ouvia sempre muitos pastores falarem: Aracaju é assim, Aracaju é ruim, Aracaju é difícil, Aracaju é difícil, Aracaju é assim, Aracaju é difícil. Para a gente não. Essa é uma terra que manda leite e mel. Eu sei muito bem como foi que nós chegamos aqui em Aracaju em 2004 e como estamos vivendo hoje. Aracaju é o lugar que mana leite e mel. Diga: Aracaju é o lugar que mana leite e mel. Diga: Deus me plantou nessa cidade. É o lugar que mana leite e mel. Começa a declarar.
comece a falar. Aonde você estiver, declare: aqui é um lugar de bênção. Aqui é um lugar de bênção. Deus me plantou aqui e aqui é um lugar de bênção. Eu sou abençoado e as bênçãos do Senhor me seguirão. As bênçãos do Senhor me alcançarão. As bênçãos do Senhor, elas correrão atrás de mim e de você. Amados, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida e dizer, debaixo do que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, para liberar para a igreja hoje, de que por meio dessa palavra profética que o Senhor nos deu, que 2022 será um ano de totalidade das bênçãos. Eu quero que você entenda que essa transição, essa fase que Deus está estabelecendo para você, não é uma fase onde o que você ganha financeiramente vai ficar dentro daquele parâmetro muito apertado. Eu sei que tem pessoas que estão vivendo com o dinheiro contado. O que ganha dá para pagar somente o que? As contas. Praticamente não sobra mais para nada. Quando sobra é porque há um milagre, um toque extra. Mas eu quero dizer para você hoje que Deus vai estabelecer em sua vida esse novo tempo, essa nova estação na sua vida, aonde você vai viver na plenitude das bênçãos financeiras. A palavra diz: aonde você não vai tomar emprestado, mas você vai emprestar. Aonde você não vai ser cauda, você vai ser cabeça. Aonde você não vai estar por baixo, vai estar por cima. Aonde vocês vão ter tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Agora, para isso, é preciso que você pratique os princípios da palavra. Sobretudo, honrando o Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. Chegou na sua mão qualquer valor, a primeira coisa que eu faço é tirar o meu dízimo e separar uma oferta. Eu vou honrar o Senhor. E quando você vai fazendo isso, semana após semana, mês após mês, você está estabelecendo uma rotina onde a colheita não vai ser sazonal. A colheita vai ser contínua. Semana após semana, mês após mês, você recebendo aumento, recebendo favor. E não é um milagre não, é uma bênção que se estabelece. Não é uma bênção que chega hoje e amanhã acaba, é uma bênção que chega para ficar. Amém? O que Deus vai fazer na sua vida é para ficar. Tem pessoas que estão com medo, assim: rapaz, eu estou vivendo algo tão bom, será que vai acabar já? Quando é que vai acabar? Com medo, pensando em quando vai acabar. Não vai acabar, está apenas começando. O que Deus vai fazer só vai aumentar e se tornar cada vez mais exponencial. Lembra do que diz em Lucas 6,38? Que a bênção, ela é recalcada, sacudida e transbordante. O Senhor vai derramar sobre você bênçãos na área financeira até que transbordem. Você recebe? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.